No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o acréscimo de comissões bancárias sobre os cartões de débito. Ao longo de 10 anos, contabiliza-se uma subida de 163%. Esta é a vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Quando acontece crises na história da humanidade, existem vários fatores que contribuem para esse resultado. Um dos grandes vilões, e que de certa forma não é novidade para ninguém, tem sido os próprios bancos. Aliás, podemos recuar no tempo, no ano de 2008, mais propriamente na manhã de 15 de setembro, quando o mundo inteiro foi confrontado com a falência do banco de investimentos Lehman Brothers. Foi nesse dia que um tribunal federal norte-americano recebeu a formalização da falência da gigante indústria financeira, decisão essa que mudaria a história económica financeira mundial. A partir desse mesmo dia, muita coisa aconteceu na indústria financeira e as instituições bancárias começaram a ser cada vez mais apertadas sobre a sua saúde financeira a fim de evitar o mesmo. Verdade é que não resolveu grande coisa, visto que já depois desse acontecimento, alguns bancos em Portugal também fecharam as portas por condutas menos próprias. Sobre aqueles que sobrevivem e que operam até aos dias de hoje, criou-se mecanismos para faturar cada vez mais a fim de evitar que fantasmas do passado as pudessem assombrar como aconteceu em 2008. Fruto dessas estratégias está, por exemplo, a faturação com as comissões bancárias sobre os cartões de débito que ano após ano tem vindo a aumentar. A DEC Proteste partilhou no seu site uma pesquisa que foi feita ao longo dos últimos 10 anos e assustadoramente fomos confrontados com a informação que em 10 anos as comissões sobre os cartões subiu uns incríveis 163%. Segundo a DEC em comunicado, bancos como o BPI, Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos, Santander e Millennium BCP subiram em 47% em média os custos anuais dos principais produtos e serviços associados às contas à ordem. Para terem uma ideia, o site de notícias Lusa afirmou que no final de 2021 os 5 principais bancos a operar em Portugal cobraram 1.453,2 milhões de euros em comissões até setembro, mais 141,4 milhões de euros ou 10,8% face ao mesmo período de 2020. Em média por dia, os 5 grandes e principais bancos em Portugal cobraram nada mais do que nada menos que 5,3 milhões de euros só em comissões, tendo o BCP ganho o troféu por ter sido aquele que gerou mais receita. Essa receita sobre as comissões bancárias entrou nos cofres do BCP entre janeiro e setembro de 2021 376,6 milhões de euros, o que valeu mais 6,8% face ao mesmo período que 2020. Para fechar este episódio, segundo os dados recolhidos pela Lusa face a setembro de 2019, antes da crise pandémica, as comissões bancárias aumentaram nos bancos BCP, Caixa Geral de Depósitos, Santander e BPI. A única exceção foi o Novo Banco, que registrou os mesmos valores em setembro de 2021 comparativamente a setembro de 2019, sendo que nos últimos tempos têm surgido bancos 100% digitais ou perto disso, com ofertas de comissão zero em todas as operações ligadas à conta. Faz sentido continuar a usar o tradicionalismo?
Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.